vale a pena sofrer por algo muito bom? Você acha que vale a pena? Vale a pena passar noites em claro por causa de filhos? Paulo sabe o que é isso, Nete também. E nós estamos nessa luta nesses dias. Vale a pena? Vale a pena estudar bastante, aquele esforço que vai além do normal para alcançar um diploma, conquistar algum benefício na área acadêmica. Vale a pena aquela dedicação, daqueles dias de noites em claro, tomando café durante a madrugada? Vale a pena? Vale a pena ralar duro por um trabalho que há sim uma expectativa, há uma recompensa real, e aquele esforço todo, ele então receberá o que poderíamos chamar de galardão? Vale a pena aquele trabalho? Vale a pena o esforço de um atleta que passa o ano, e pensando em Olimpíadas, passa 4 anos, se esforçando, se dedicando, procurando se abster, inclusive, de coisas que ele gostaria de fazer, como tomar refrigerante, e então, lutando, como Paulo diz em Coríntios, contra o próprio corpo, ele se dedica porque tem uma meta, um objetivo. Vale a pena se esforçar, o esforço de um atleta para conseguir a vitória? Vale a pena. Vale a pena sofrer por Cristo Jesus. Vale a pena se dedicar a Cristo Jesus. Vale a pena abrir mão de coisas por Cristo Jesus. Vale a pena. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, ele quer mostrar isso. Nós já contamos que o propósito de Paulo em Efésios é falar da redenção, a fim de alimentar a esperança daqueles irmãos que se angustiaram por saber que Paulo estava sofrendo. Vale a pena esse sofrimento? Vale a pena. No capítulo 13 de Efésios, a partir do 1º versículo, o apóstolo Paulo para a revelação das bênçãos que Deus derrama sobre a sua igreja, aquilo que é o evangelho da salvação dado à igreja, tudo aquilo que ele chama de bênção nas regiões celestiais em Cristo, ele para de contar, ele encerra capítulo 2, para então contar o que acontece com ele, porque era por aquilo tudo que ele estava passando por lutas. Vale a pena. Capítulo 3, versículo de 1 a 13, diz a palavra do Senhor: por essa causa eu, Paulo, sou um prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação que me foi dado, conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus,
por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Bendito Deus, o Evangelho é glorioso. O que o Senhor Jesus fez por nós é grandioso e nos constrange a viver para Cristo. Obrigado por tudo. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento, compreensão das maravilhas deste Evangelho. Maravilhas essas que nos alcançaram em Cristo Jesus, por meio da fé nele depositada. Dá a Deus entendimento desta esperança que foi alcançada em parte em Cristo Jesus para com aqueles que já creem, e que há de ser completada quando Jesus voltar. Ó Deus, abençoa a tua igreja, fazendo-a se alegrar, porque vale a pena andar, viver e esperar em Cristo Jesus. Abençoa-nos, Senhor, falando conosco pela tua palavra, pelo teu Espírito. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Quando Paulo diz, por esta causa eu, está se referindo a tudo o que ele disse. Inclusive, nos versículos 3 e 4, ele faz uma menção direta, conforme escrevi há pouco, e diz no versículo 4 que isto mostra o discernimento dele do mistério de Cristo. Aquilo que Paulo escreveu há pouco, ou seja, no capítulo 1 e 2, é o mistério da redenção, que o mundo não conhecia. O mistério do que era a salvação. É interessante a gente lembrar aquilo que os judeus pensavam sobre a salvação e aquilo que o mundo vivenciava nesta religião, nas religiões pagãs. Os judeus, lembrem que pelos evangelhos nós conhecemos que eles esperavam muito mais uma redenção política do que uma redenção cósmica espiritual, uma redenção que diz respeito à transformação do mundo criado por Deus, para que ele seja renovado e viva eternamente com Deus por meio da justiça de Jesus, que alcançou o perdão para o seu povo. Eles não tinham compreensão disso. Eles não imaginavam a dimensão da glória, da redenção em Cristo Jesus. Eles esperavam um Messias batalhador, um Davi, um homem valente, um homem herói, um homem que lutou por Israel e que alcançou vitória diante de todos os adversários ao redor. Eles esperavam algo semelhante. Infelizmente, alguns estão esperando algo parecido em nossos dias, quando buscam em Deus vitórias tão limitadas, tão pequenininhas, e aguardam e esperam que Deus esteja derramando suas bênçãos apenas em esferas tão particulares da vida. É tão pouco. A redenção é maior. Aquilo que o Senhor haveria de fazer era muito maior. Muito maior.
e eles não conseguiam compreender, eles não sabiam, até que Deus revela. Eles não imaginavam que as bênçãos que viriam sobre o povo de Deus, o Israel de Deus, não eram bênçãos tão limitadas e pobres comparadas com as bênçãos das regiões celestiais, bênçãos que trouxeram para nós a paz com Deus e a possibilidade de viver como filhos de Deus, não apenas numa relação de uma nação com o Deus dela, mas numa relação eterna, de comunhão real, não apenas na aparência, mostrando algo bom aos olhos dos homens, mas de fato vivendo uma intimidade com Deus por meio de um coração regenerado. Eles não faziam a menor ideia. Tudo aquilo que Paulo nos conta em Efésios capítulo 1 e 2 diz respeito ao mistério de Cristo. A redenção é gloriosa. Você entende a redenção? É fundamental entender a redenção para ver o quanto vale a pena viver para Cristo, o quanto vale a pena sofrer por Cristo, porque Paulo está confortando aqueles irmãos com respeito aos seus sofrimentos. Ele nem sequer está mencionando o sofrimento deles. Olha, meus irmãos, vocês estão sofrendo, mas vale a pena. Ele está dizendo, não fiquem tristes, porque vale a pena. O que eu estou passando é por tudo isto. Eu estou passando porque eu vim anunciar a redenção, eu vim anunciar os mistérios de Deus, eu vim anunciar aos gentios a salvação. Portanto, vale a pena todo o sofrimento para vocês serem salvos. Paulo compreendia a si mesmo como alguém escolhido para um ministério muito singular. Nós vamos ver isso, como nós mencionamos em Efésios, e nós vamos ver isso também em Gálatas. Nessas duas cartas, Paulo mostra que ele tinha plena convicção de que ele era alguém chamado, escolhido por Deus para uma missão singular, inclusive em relação aos demais. Observe que nós conhecemos o mistério da redenção em Cristo, e que Deus alcançaria e alcançou os gentios e uniu ao povo de Israel, tornando um único Israel. Nós sabemos de tudo isso por meio de Paulo. Paulo é aquele que revela para nós o que Deus estava para fazer e então começou a fazer e está fazendo pelas gerações. Ele é o revelador dos mistérios de Cristo acerca do Evangelho da graça de Deus, que alcançaria também os gentios. É importante conhecer esses mistérios. Observe que em nossos dias nós estamos vivendo um evangelicalismo pobre por falta de conhecimento de Deus. A não compreensão da dimensão da glória de Deus faz com que as pessoas estejam correndo atrás do vento e buscando em Deus apenas aquilo que os judeus também esperavam. Quando Jesus veio, multidões o cercaram porque viram ele fazer milagres, porque viram ele alimentar multidões, porque viram ele fazer alguma coisa. Então as multidões se alegraram em Cristo por causa daquilo que ele poderia dar, porque eles não tinham a compreensão daquilo que Jesus ainda haveria de fazer por eles. Quando Jesus disse para os discípulos que ele iria morrer, era necessário o Filho do Homem morrer, eles ficaram escandalizados. Pedro chegou a chamar a atenção de Jesus: Jesus, para com isso, deixa disso, não vai morrer. O Senhor fez todos esses milagres, o Senhor tem feito grandes coisas, ensinado, o Senhor é um homem de Deus, o Senhor é o Messias, como é que vai morrer? É claro que esse mal não vai acontecer. Pedro não fazia ideia daquilo que Cristo haveria de trazer, porque a sua mentalidade ainda estava empobrecida pela falta de conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus, que haveria de ser revelado.
E esse conhecimento que nós já temos está ainda oculto de tantas pessoas lá fora, e muitas delas que também ouviram falar de Jesus. As bênçãos de Deus, o Evangelho de Cristo, aquilo que Deus tem para o seu povo, é muito, demasiadamente superior às bênçãos que Ele pode nos dar, as bênçãos que se pode esperar, as bênçãos que se poderia pedir no dia a dia da vida, no que diz respeito às coisas desta vida. Não se compara. Não se compara. E nós vimos, mas precisamos relembrar quais foram essas bênçãos. Os gentios não conheciam, porque a religiosidade dos gentios era diferente. Nós encontramos, e precisamos relembrar, estas bênçãos do capítulo 1 e 2, e eu gostaria de estar mencionando para os irmãos, porque por estas bênçãos é que Paulo é prisioneiro, por anunciar a esta redenção, por anunciar todas essas maravilhas que alcançam os que creem em Cristo Jesus. Lembrem que no versículo de número 4, Paulo fala da eleição. Ele vos escolheu. Quando, para os gentios, eles é quem fabricavam os deuses. Eles é quem escolhiam seus deuses. As nações tinham deuses diferentes. Os deuses dos gregos não eram os mesmos deuses dos troianos, como também não eram dos romanos, apesar de muitas semelhanças. Os deuses das nações eram diferentes e costumavam ser muitos, de forma que então fica evidente que os povos escolhiam os seus deuses, e Paulo diz: nosso Deus é Ele quem nos escolhe, é Ele que vem atrás de nós, é Ele quem nos adorna, é Ele que vem ao nosso encontro. Como disse certo alguém em algum momento, eu é que estava perdido, foi Ele que me encontrou, e não o contrário. E Ele nos conta a graciosa eleição do Senhor, que nós já vimos, já falamos, é um grande conforto ao coração daquele que, estando em Cristo, sabe que não é pelo que somos, mas tão somente pelo amor dele. Ele nos conta deste amor eletivo que leva o pecador a Cristo Jesus tão graciosamente. Ele conta para a alegria deste povo que estava no meio de pagãos. São cidades de gentios, e entre eles era comum haver todo tipo de prostituição. A religiosidade pagã era marcada por ritos de prostituição. As prostitutas cultuais eram comuns aos ritos pagãos de várias nações. Portanto, eles estavam acostumados a associar a vida religiosa a coisas pecaminosas. E, no entanto, eles encontraram na redenção em Cristo a santificação. Pois Paulo, no versículo 4, ainda diz que para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, foi que Ele nos escolheu. Eles encontraram na redenção um plano para a mudança da vida, a glória dessa mudança, na contramão de todo mundo, e tudo isso colaborando para que Paulo estivesse então preso e sendo perseguido por causa de um evangelho completamente contrário ao mundo. No versículo 5 ele conta mais uma bênção: ele nos predestinou para Ele para a adoção, filhos. Entre os pagãos, os reis eram às vezes chamados de semideuses, enviados dos deuses, filhos dos deuses. Os imperadores e reis às vezes eram associados de alguma maneira com as divindades daquela nação, dando a eles uma certa credencial a mais para que o povo respeitasse, como quem estava autorizado pelos seus deuses a governar aquele país, aquela nação, aquele povo.
Todavia, aos gentios de Éfeso, Paulo diz que em Cristo todos são filhos de Deus, o Senhor. Todos os que creram, todos os que estão em Jesus, todos os que se renderam, já não tem mais uma relação de medo, de olhar para a glória de Deus como Isaías e temer, estar diante do Senhor. Ai de mim, que sou homem pecador, vi o Rei da glória, vou perecer, disse Isaías. A relação é de filho, e o filho, ele tem uma relação de amor, ele tem uma relação de alegria, uma relação em que ela é uma relação pacífica e agradável, tranquila, uma relação que conforta o coração, porque na presença do Pai, ele tem abrigo e proteção, ele tem sustento e amor. Na presença do Pai, ele tem a alegria de pertencer à família daquele Pai, a adoção. A adoção que nos levou também, como nós veremos, a ser chamados de membros da família de Deus, como ele vai dizer um pouco mais adiante. Adoção, filhos. Ele menciona no versículo 7 o perdão, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. A justificação em Cristo trouxe o perdão. Deus não está acumulando sua ira sobre nós por causa dos pecados que cometemos. Pequei, agora Deus vai me castigar. Pequei de novo, estou perdido. E outra vez, nem sei o que vai acontecer mais. A ira de Deus não se acumula sobre nós, porque em Cristo Jesus o perdão é real. O perdão é verdadeiro. Ele não perdoa apenas de palavras, como às vezes nos acostumamos a fazer, dizendo que perdoamos as pessoas, quando no íntimo ainda não estamos dispostos a perdoá-las e deixar para lá o que aconteceu, na plena consciência de que somos tão pecadores quanto aquele que nos ofendeu. E então perdoar verdadeiramente. Deus não faz o que nós tantas vezes somos tentados a fazer, não devemos fazer. Perdão real, a bênção do perdão, que nos trouxe paz com Deus, que nos faz ter uma mente e um coração em paz, tranquilo, sabendo que não devemos ao Senhor e não estamos debaixo da ira dele. Enquanto no mundo pagão tudo era feito de forma sangrenta, os sacrifícios que continuamente eram feitos lembravam que o homem devia e sempre devia. Ainda hoje, em povos pagãos, filhos, crianças, bebês são sacrificados aos deuses, jogados em rios sagrados, são mortos por causa de um entendimento cruel acerca do que seria a divindade. E eles encontraram paz. Eles encontraram um evangelho que diz: não é assim. Cristo Jesus, o Filho de Deus, já se sacrificou por nós, já morreu a nossa morte, já carregou a nossa culpa, para que aquele que nele crê, para que aquele que nele estiver, não pereça mais, não precise morrer mais, mas tenha a vida eterna. Paz. Que bênçãos fabulosas, que bênçãos maravilhosas. No versículo 8 e 9 ele nos fala do conhecimento, da sabedoria, do conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo Jesus, o conhecimento da salvação, da verdade que nos levou a Cristo, sendo Ele a própria verdade. Quando estávamos no mundo perdido, nas religiões de mistério, em que segredos eram ocultados de todos, e eles encontraram o Evangelho que, em vez de ser escondido, é proclamado para todo mundo. A igreja não é um clubinho fechado, é antes um povo aberto para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Enquanto eles estavam acostumados a grupinhos fechados de religiões de mistério, que escondiam aquilo que chamavam ser a verdade.
dos demais, que só eles poderiam conhecer. Isso nós encontramos hoje, como por exemplo na maçonaria. A maçonaria não é uma entidade social, é uma religião que, disfarçada de entidade social, tem os seus segredos, tem os seus mistérios, e só quem conhece é quem está lá dentro. Por isso, conseguimos informações por pessoas que saíram de lá e que contam tudo aquilo que passaram, que viram, que conheceram, entre outros. Religiões de mistério, tão comuns, mas eles encontraram o Evangelho, que fala abertamente para todos a verdade, para que conheçam a verdade e pela verdade possam viver alegremente em Cristo Jesus. No versículo 11 ele nos fala da herança. Somos herança de Deus, tão acostumados a ver as bênçãos como conquistas materiais, externas, como se tudo que a divindade pode dar de bom sejam conquistas desta vida. É assim ainda hoje, é assim ainda que pessoas procuram ser abençoadas em todos os lugares, em muitas religiões. Era assim naqueles dias. Eles encontram em Cristo, no Evangelho, a verdade de que nós somos a herança do Senhor. Nós, como diz o versículo 11, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A nossa nova vida é que é a herança do Senhor, essa vida maravilhosa com Cristo, aquilo que Deus prometeu para nós e que nós alcançamos em Cristo é a herança, muito, imensuravelmente melhor do que tudo que podemos pedir ou pensar por aqui. São bênçãos, bênçãos que continuam. Ele no versículo 13 nos conta que o Espírito Santo foi dado. Estão acostumados a ritos de êxtase, em que algumas pessoas tinham algum tipo de êxtase e que espíritos estariam agindo nelas, e agora elas ouvem que o Espírito de Deus, o Criador, aquele que pairava por sobre as águas, quando Deus por sua palavra criava todas as coisas, aquele que também opera no homem, dando nova vida, libertando do pecado para uma vida agradável a Deus, este que é o Espírito de Deus, age no meio da igreja indistintamente. Sim, não precisa ser rico, pode ser pobre, não precisa ser grande, pode ser pequeno, não precisa ser bom em algo, pode ser simples, não importa quem seja, o Espírito de Deus opera indistintamente na vida daqueles que são povo de Deus. Neste sentido, sempre que a Escritura diz que Deus não faz acepção de pessoas, não há distinção social, sexo ou coisas outras. Eles encontraram a alegria de poder vivenciar a comunhão com Deus e a garantia da vida eterna pelo selo de Deus, que é o Espírito do Senhor, que nos é dado. Então, Paulo continua no capítulo 2, contando ainda. Ele nos diz no capítulo 2 que ele nos deu vida, estando mortos nos delitos e pecados, como nós vimos no versículo 5, como mencionamos antes, antecipado no versículo 1 pelo tradutor. Ele nos deu vida. O Evangelho, ele nos conta desta vida, a nova vida, quando na verdade a única coisa nova que eles conheciam no mundo pagão eram os ritos diferentes de uma religião para outra. Agora uma nova vida em que realmente algo novo acontece na vida daquelas pessoas, algo em que faz com que elas sejam libertas da escravidão do mundo, do pecado, do diabo. É uma bênção. Quando alguém diz assim, eu não consigo me livrar de coisas que me prejudicam, podem ser vícios, podem ser hábitos ruins, o hábito de mentir, por exemplo, pode ser a maledicência, pode ser o orgulho, a vaidade, pode ser o apego aos bens materiais,
Pode ser um vício em qualquer bebida, drogas e qualquer outra coisa. E percebendo que está escrava destas coisas, porque não consegue viver sem elas, não consegue deixar a vida livre delas. A nova vida, o Evangelho que traz nova vida, é o Evangelho da libertação destas coisas. Esta é a nova vida, uma nova vida para viver livre de tudo isto. Era por este Evangelho que Paulo estava preso. O Evangelho que diz ainda no versículo de número 10, que Deus capacita o seu povo para fazer as boas obras. Um povo que vivia pecando, fazendo o que era mal, mentindo para o irmão, maltratando o outro, enganando, sendo desonesto, fazendo coisas ruins, sendo egoísta, fazendo aquilo que é prejudicial para o seu servo, como nós lemos em Colossenses. Chefes, senhores de escravos, não maltratem seus escravos. Lembrem-se que vocês têm um senhor igual a eles. Se vocês maltratarem seus escravos, lembre-se que Deus está olhando e vai cobrar. Escravos, não sejam desonestos, fingindo que está trabalhando para tentar se dar bem. E quando o seu senhor estiver olhando, aí vai lá, faz o trabalho, e quando ele não está olhando, então relaxa, descansa. Não façam isso, porque é para Deus que você tem que estar fazendo. Ou seja, aquela vida acostumada ao que é ruim e mal, agora transformada pelo poder do Espírito e da Palavra para viver boas obras que Deus preparou para nós. Eu consigo agora fazer o que é bom para a glória do Senhor, porque Ele nos capacitou. Faz parte do Evangelho, faz parte. No versículo 14, ele diz que Ele é a nossa paz, de forma que nós tanto temos paz com Deus, como temos paz com o povo de Deus, já não em guerra com Israel, já não inimigos daquele povo, mas nós encontramos na paz de Deus também paz com o povo de Deus, que nas gerações foi sendo agraciado pelo Senhor. Paz, não mais a necessidade de guerrear contra os homens, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração. A participação no povo de Deus, versículo 19: não sois estrangeiros, sois concidadãos dos santos. Somos da cidade celestial, fazemos parte dela, e não só de uma cidade como cidadãos, mas de uma família, a família de Deus. Ainda no versículo 19, fazemos parte deste lar, onde nós podemos encontrar pessoas defeituosas, pessoas com problemas, pessoas cheias de falhas, pessoas que, como nós, vão apresentar muitas dificuldades na jornada, mas que é por meio delas que nós também aprenderemos a suportar, é por meio delas que nós vamos crescer em Cristo Jesus, e é nessa família que também somos acolhidos e amados por Deus, que usa pessoas para nos abençoar. Tudo isto sendo bênçãos do Senhor. Por fim, no versículo 22, ele nos disse que somos edificados para a habitação de Deus, o que em Coríntios Paulo vai chamar de templo do Espírito Santo. Somos santuários de Deus. O Espírito habita na igreja, povo, não num prédio de 4 paredes, mas num povo. Nós, habitação de Deus. Quando Paulo diz no capítulo 3, versículo 1: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Ele está dizendo, é por ser um instrumento de Deus para revelar ao mundo a obra redentora, a dimensão desta obra, para anunciar às pessoas o que Cristo trouxe para os que creem, e fazer com que, por meio desta pregação e pela graça que opera pelo Espírito do Senhor nos corações, vidas sejam libertas. É por causa desta obra que eu estou realizando que eu sou prisioneiro. A verdade é que eu sofro porque estou anunciando algo que glorifica Deus e liberta vidas. Em Colossenses, Paulo fala do Evangelho libertador
que libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo quer mostrar para eles que vale a pena, não fiquem tristes. Para pensar na dimensão do que eu estou anunciando. Para pensar no que é o Evangelho. Vale a pena sofrer por isso? Ele diz, sim, por amor de vocês. Vale a pena, se estou sofrendo porque estou pregando a verdade, vale a pena. Eu não vou deixar de pregar a verdade por causa do sofrimento. Não vou deixar de anunciar o Evangelho por causa do sofrimento. Não vou desistir do Evangelho por causa do sofrimento. Não vou me angustiar como quem está arrependido por pregar o Evangelho por causa do sofrimento, porque é este o Evangelho que está libertando vidas, está salvando vidas, e vocês são fruto desse Evangelho. É por amor de vocês que eu estou preso, porque é por amor daqueles que estão ouvindo o Evangelho, daqueles que estão sendo libertos pelo Evangelho. A igreja precisa ter clareza nisso, porque quando a igreja tem clareza nisso, ela pode tanto se alegrar em Deus, quanto está pronta para lutar também por Deus. Lá no versículo de número 10, Paulo diz que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e potestades. Aqueles que antes não tinham noção do Evangelho, o reino celestial, ao ver a manifestação do poder de Deus, do Evangelho de Deus, da justificação de Cristo, tudo aquilo que nós mencionamos aqui, então passaram a ter o conhecimento do que era realmente o plano redentor. Aquilo que estava oculto dos homens e dos principados e potestades, que não compreendiam a dimensão do que era a salvação, a bênção que alcançaria a vida de muitas pessoas por meio do Messias Redentor, aquela bênção que Deus havia pré-anunciado a Abraão, ainda Abrão, quando disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na vida da igreja, ele diz, se tornou conhecida a obra, se tornou conhecido o que era o Evangelho. A igreja deve se alegrar nisso, e a igreja deve estar pronta para lutar e pagar o preço por isso, por conhecer o Evangelho, conhecer o que Deus fez por você, conhecer o que Deus tem feito na igreja e também pela igreja ao anunciar o Evangelho. Paulo está dizendo: eu estou pronto para pagar o preço, e não quero que ninguém fique triste por isso, porque é este o Evangelho que está alcançando, transformando, salvando vidas, para se tornarem herdeiras de todas estas bênçãos que nós aqui mencionamos, herdeiras, desfrutadoras do que era o plano redentor de Deus. Não me arrependo. Quando vem problemas na vida, nós somos pressionados a nos arrepender de alguma coisa. Inventei de fazer aquilo dali, planejei fazer algo e começou a dar trabalho, a gente tende a querer se arrepender. Até quando os filhos pequenos começam a cansar por causa das noites não dormidas, é possível o pai dizer assim: puxa, por que eu inventei teu filho? É muito comum isso acontecer. Nós somos pressionados pelas tribulações, pelos problemas. Mas vale a pena pagar o preço, sofrer por algo muito bom? É preciso lembrar o que nós temos, para nós tanto nos alegrarmos com o que nós temos,
quanto estarmos prontos para resistir os dias maus pelo que nós temos. Nós veremos no capítulo 6 depois, que Paulo diz que a gente deve resistir os dias maus por meio da armadura, que nós veremos o que é a armadura do cristão. Você tem se alegrado naquilo que Deus tem feito? Você está feliz? Você é feliz? Você se sente filho de Deus? E você desfruta da comunhão com Deus? Por que não? Por que não se alegrar? Não se alegra por saber que não dependeu de você? Que a escolha divina é uma escolha completamente incondicional? Afinal das contas, se Deus olhasse para você, Ele não iria se agradar muito, não. Ele não iria, com certeza, se sentir prazerosamente inclinado a escolher, chamar e abençoar você. Não teve. Você não se sente feliz? Deus, obrigado. Eu me sinto seguro. Eu me sinto seguro por isso. Você não se sente amado por Deus, sendo chamado de filho? Por que não está desfrutando dessa relação? É como um pai e um filho que, estando na mesma casa, não aproveitam a oportunidade para dialogar, para conversar, para se amar. Tendo Deus como nosso Pai, por que não orar? Por que você não fala com Deus? Se é tão acessível por meio de Cristo Jesus, o nosso mediador, ter esse acesso ao Pai, por que não fala com Deus? Por que não buscar e desabafar e contar a verdade e contar tudo o que se passa no coração? Não importa se é a mais profunda tristeza ou se há alegria por algum evento, alguma ocasião. Por que não viver esta relação paterna? Por que não ouvir a voz dele que ecoa pela palavra como as muitas águas? Por que não sentir o prazer do perdão? Deus, obrigado. E ficar antes se martirizando: eu fiz uma coisa errada e Deus não vai gostar, vai me castigar, e eu não estou bem, eu não mereço ir para a igreja, eu posso adorar, e aí sozinho se pune, privando da ceia, como se todo erro cometido fosse uma razão para se privar da ceia. Antes poderia confessar a Deus, e tendo a certeza pela palavra que diz que todo aquele que confessa, deixa o seu pecado, alcança a misericórdia, e desfrutar dessa graça que é o perdão divino alcançado por Cristo, confiando nos méritos de Cristo e não na sua aparente bondade aos seus olhos de outro qualquer, e desfrutar desta paz, da alegria de se sentir perdoado. Eu sei que sou pecador, mas também sei que Cristo pagou todos os meus pecados, e que então não preciso me martirizar, não preciso ficar sofrendo por algo que já foi resolvido. Desfrutar da alegria, da paz com Deus por meio do perdão. Por que não desfrutar das bênçãos? Por que não se alegrar com a família de Deus, vivendo a bênção que é estar entre irmãos que são imperfeitos, mas são irmãos, onde podem compartilhar também o conhecimento da salvação e aprender, e cada vez mais a conhecer a graça divina, o operar de Deus, as maravilhas que Deus nos revela na sua palavra, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele até fará ainda, e se alegrar por saber quem é Deus e o que Ele tem feito por nós. Por que desprezar tudo isso? Ao nosso alcance, bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. São concretas, são reais. Estas bênçãos foram dadas ao povo de Deus. Ele não menciona bênçãos que haverão de vir, a volta de Jesus, o novo céu, a nova terra. Ele não menciona coisas futuras. Vocês observaram que o que ele menciona são coisas presentes. Nós já temos estas bênçãos. Você sabia disso? E você tem lembrado disso nos dias difíceis ou fáceis? Na tentação do mundo, quando você
convidado a tentar encontrar alegrias no mundo pecador, ou mesmo diante dos sofrimentos da vida, quando você é motivado a se angustiar e se entristecer, quando há razão para se alegrar no Senhor, quer seja uma ou quer seja a outra situação, conhecer as bênçãos de Deus faça com que a gente possa se alegrar em Deus. O conhecimento destas bênçãos faz com que o cristão, que então é maduro, possa estar inclusive pronto para os dias maus, como nós mencionamos, que vamos ver na exposição de Efésios 6 lá para frente. Como é importante conhecer estas bênçãos. Mas conhecer estas bênçãos tanto alegra o nosso coração, como nos torna prontos para a luta, como Paulo estava. Paulo não se sentia grande. Ele não considerava que aquilo que Deus confiou a ele como ministério da revelação de Cristo Jesus aos gentios como algo merecedor. Paulo é melhor do que os outros, vou dar para Paulo este ministério excelente. Não, ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Deus quis. Ele se considerava pequeno e tinha até uma razão para sentir isso, porque ele perseguiu a igreja de Jesus. Mas, tendo recebido de Deus a graça de poder anunciar a revelação do mistério de Cristo, a salvação aos gentios, ele se alegrava, bem como se colocava à disposição para pagar o preço por isso. Ele não desfalecia. Em Coríntios ele diz: ele passava por lutas, mas ele não desanimava. Ele continuava firme no Senhor. Por que Paulo diz tudo isso? Por que Paulo quer nos contar isso? Porque ele deseja que a igreja não se entristeça das tribulações. Passar por problemas faz parte de uma vida do mundo caído, em que Jesus em João 16:33 disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Faz parte de um mundo debaixo da queda. Todos têm tribulações, todos têm angústias, e podemos dizer ainda que raramente em nosso contexto nacional, e o país de liberdade religiosa, dificilmente alguém aqui sofrerá por causa do Evangelho. Paulo quer nos motivar a não se entristecer nelas, por causa do Evangelho de Cristo, pois aquilo que Cristo nos deu é glorioso, é grandioso. Lembra disso quando você tiver razão para se entristecer. Estou privado de alguma coisa, estou sendo perseguido no trabalho por causa do Evangelho, estou passando por um problema em que sou testado a mostrar minha perseverança em Cristo. Lembra que o Evangelho é grandioso, que as bênçãos alcançadas por Cristo para nós são de uma dimensão muito superior a tudo que este mundo possa nos oferecer. Muito superior. Isso vai alegrar o seu coração. Pode ser que não esteja boa a vida, mas é realidade, é verdade que eu sou filho de Deus, que Deus me ama, que Deus me deu paz com Ele, me deu uma família. E em vez de estar pensando nos problemas que está passando, pensa nas bênçãos que já foram concedidas. Em vez de estar preocupado talvez com o que não tem, ou com o que deseja ter, ou com o que falta, esteja se alegrando com aquilo que já tem. É verdadeiro em Cristo Jesus.
Por que ele fala isso para a igreja? Porque Paulo quer que a igreja esteja com os olhos fitos em Jesus. Observe que quando nós não estamos com a mente e o coração realmente atentos às bênçãos que Cristo alcançou para nós, nós desviamos a nossa atenção por coisas que passam diante de nossos olhos. É um irmão que pisou no meu pé. Já estou chateado, já não sei se eu vou ficar aqui, já não sei se eu vou continuar indo para o culto, já não sei isso, aquilo outro. O que essa pessoa está fazendo? Ela não está olhando para Cristo, ela está olhando para uma circunstância diminuta, pequena, porque ela não consegue olhar para a glória de Cristo. Olha para Cristo. Estou passando por problemas XYZ, finanças, saúde, problema no trabalho, e eu estou indo para a igreja, parece que não vale a pena, eu acho que eu vou deixar para lá. Ela está deixando de olhar para Cristo. Paulo quer que ela olhe para Cristo, para ela não desanimar. Pessoas estavam sendo tentadas a desanimar. Olha, Paulo está passando por muitos sofrimentos e estavam desfalecendo diante das tribulações. Pessoas poderiam desistir por causa disso. Ele disse: não, olha para a glória do Evangelho de Cristo, para tudo aquilo que ele alcançou, e eu estou sofrendo por causa deste Evangelho. Eu não me arrependo disso. Você não deveria também. Olha para Cristo. Não só não se entristeça diante das tribulações, mas também não desvie os olhos de Cristo. No mundo você vai ter muitas razões para desviar os seus olhos, seja coisa tentadora, quer sejam problemas. Muitas coisas vão tentar desviar os seus olhos de Cristo, mas seus olhos têm que estar em Cristo, porque só Cristo alcançou todas as bênçãos nas regiões celestiais para nós. Ele quer, diante da apresentação de toda esta riqueza da glória do Evangelho de Cristo, que a igreja procure fazer o melhor para Cristo, mesmo nas dificuldades. Observe que Paulo não deixou de pregar. Paulo está preso. E Paulo não está na prisão murmurando: eu estou preso, vida, azar, eu sou tão bom, faço a obra de Deus, prego a palavra e estou preso, não vou mais fazer nada, estou triste, estou angustiado. Paulo vai pregar: eu estou tão triste, estou tão angustiado. Paulo não faz isso. Observe que a carta é escrita da prisão, porque a nossa vida deve ser plena de alegria, de contentamento por causa de Cristo. Porque a gente deve ter uma vida abundante na obra do Senhor? Por causa de Cristo. Nenhuma das razões respeito a bênçãos temporárias que Deus porventura deu. Deus me deu uma cura, eu vou fazer a obra. Deus me deu um trabalho, vou fazer a obra. E quando Ele tirar, tu vai fazer o quê? E quando tiver com problemas de saúde, vai desistir? E quando as coisas não forem do teu agrado, como vai ser a tua vida? Se tudo que você faz, ou se toda a tua alegria depende de circunstâncias, então, quando vier o vale da sombra da morte, você vai se afundar num lamaçal de angústias e tristezas. Você vai se tornar inútil, porque nada parece que valerá a pena. Paulo diz: eu não me arrependo em nada, por causa do Evangelho de Cristo. Ele está pronto. Ele diz isso em alguns lugares. Ele está pronto para sofrer por Cristo. Filipenses está preso. E ele diz: irmãos, não se preocupem, porque eu estou pronto. Eu estou pronto para quer continuar vivo e pregando, quer morrer por Cristo Jesus. Porque viver é Cristo e morrer é lucro. E Paulo quer uma igreja pronta. Cristãos maduros que conhecem a glória do Evangelho, a grandeza do Evangelho, de todas as bênçãos que adornam a igreja e que foram concedidas gratuitamente por Cristo Jesus. São cristãos que estão prontos para batalhar como soldados de frente, que estão prontos para lutar em toda e qualquer situação, que não se arrependem de ter abraçado o Evangelho quando vem a dificuldade e a luta da vida, que não desiste diante das ameaças do mundo,
porque vale a pena tudo por Cristo Jesus. Vale a pena tudo por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, vos peço, diz Paulo, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Aquilo que para alguns é motivo de vergonha, de angústia, de tristeza, de desistência, para Paulo é a glória, porque ele está sofrendo por amor ao Evangelho de Cristo, e esse Evangelho não está preso, antes está alcançando vidas, como ele diz em Filipenses, poderosamente fazendo com que vidas sejam transformadas, e então tem uma esperança, a mesma esperança que Paulo tinha, a esperança da vida eterna. A esperança em Cristo faz valer a pena toda a nossa vida vivida neste mundo pecador, aguentando todos os trancos e barrancos. Vale a pena por causa de Cristo. A nossa esperança faz valer a pena tudo. Qual é a sua esperança? A sua esperança é Cristo. A esperança em Cristo faz valer a pena tudo. Quando você estiver, portanto, passando por qualquer situação adversa, ruim, lembra o que Cristo já alcançou, porque encontrará ânimo nele. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O ânimo nele. Ele é a nossa vitória. Ele é a nossa esperança já e futura. Uma esperança que já é vivenciada, porque já temos as bênçãos que Paulo menciona aqui em Efésios, e futura, as que ele não menciona, e que nós herdaremos aquilo que ele há de nos dar quando voltar. E então, vale a pena o teu esforço? Vale a pena as privações? Vale a pena a dedicação? Vale a pena a paciência? Vale a pena estar aqui entre os irmãos, suportando os defeitos uns dos outros? Vale a pena se esforçar para fazer a vontade dele? Vale a pena se privar? Vale a pena não usar a roupa da moda, que é curtinha, em cima e embaixo, para fazer a vontade de Deus, que é que nós nos vistamos de forma decente? Vale a pena nós nos dedicarmos para levar o Evangelho para que pessoas alcancem essa salvação? Vale a pena aguentar o sofrimento, dando glórias a Deus, mesmo quando está doendo o coração? Vale a pena tudo isso? Para aqueles que conhecem a Cristo e entenderam a dimensão do que Deus alcançou para nós, trouxe para nós em Cristo, com certeza dirão: vale a pena, porque nada daquilo que possamos alcançar pode se comparar ao que Cristo já conquistou para nós vivermos diante de Deus. Então persevere no Senhor Jesus, alegra teu coração em Jesus, busque em Deus. Se eu estou pecando em não me alegrar no Senhor, porque a alegria no Senhor é um mandamento, se estou pecando em não me alegrar em Ti, em não ter um coração grato a Ti, me ajuda, porque eu entendi a dimensão da Tua obra, eu entendi o que o Senhor fez por mim na cruz. Eu quero me alegrar em Ti, eu quero que meu coração, ao amanhecer, cante de júbilo ao Senhor, e ao adormecer, agradeça singelamente por tudo que Deus me proporcionou. Eu quero me alegrar. Senhor, se eu não estou sendo abundante na Tua obra, eu quero pedir perdão, porque a Tua palavra diz que nós devemos ser abundantes na obra. Então me ajude, não só me capacitando, mas me motivando a ter prazer em fazer a obra, para que o Teu nome seja glorificado, anunciado entre as pessoas, para que o Senhor seja conhecido, e não só pessoas sejam salvas, mas o Senhor seja engrandecido diante do mundo. Então, Senhor, move a minha vida,
Senhor, se eu estou tendendo a desistir diante das tribulações, das adversidades, das lutas, das diferenças, nos relacionamentos conturbados e qualquer que seja o problema, perdoa-me, Senhor, porque a tua palavra diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então me ajude a ser perseverante na tribulação, que, diz Paulo, produz perseverança, experiência e esperança, para que eu continue firme mesmo nas angústias e glorifique teu nome, em mostrar que o Senhor é poderoso para sustentar os teus filhos, mesmo angustiados por este mundo. Então persevere. Em tudo isso é que nós somos chamados de mais do que vencedores em Cristo Jesus, como ovelhas para o matadouro, mais do que vencedores, por causa daquilo que Cristo operou e opera em nós. E é nisto que está a nossa glória, porque Cristo Jesus já nos deu toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus.